Fala, meus amigos, como é que vocês estão? De boa? Estamos aqui para um vídeo rápido, cara, porque lançou uma skin secreta, entre aspas, do Niloticos, uma skin por tempo limitado que você pode estar conseguindo aí, cara, de graça, não precisa nem jogar o Pillar Chase em si, é um jogo secundário dos criadores do Pillar Chase, que é o Lemon Funk, tá bom? É um jogo lá que você só vai precisar entrar, fazer uma música de um mod e pronto, você vai ganhar uma badge e vai ter a skin, beleza? Então vamos lá pro jogo que eu já mostro aí. 3, 2, 1, go! Depois que vocês terminarem a música, vocês vão estar ganhando essa badge aí. E se você ganhou ela, você desbloqueou a skin do Pillar Chase. É isso.